Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou diretor e professor da empresa Analyse e no vídeo de hoje eu quero te ensinar como identificar o melhor método de comparação de médias para a sua realidade. Bora pro vídeo! Bom pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os testes de comparação de média. A primeira pergunta que muita gente me faz durante as nossas aulas é quando utilizar teste de comparação de média. Bom, quando nós trabalhamos em um experimento, nós temos os tratamentos. E esses tratamentos vão ser qualitativos ou quantitativos. Léo, qual é a diferença entre um tratamento qualitativo e um tratamento quantitativo? O caso do tratamento qualitativo é quando cada tratamento é uma classe. Por exemplo, testar tipos de vacina. Agora estamos em alta aí, infelizmente, claro, falando em relação à Covid e várias vacinas aí surgiram durante esse período. Então vamos testar vacina da Moderna, vacina da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Isso são tratamentos qualitativos, onde cada um é uma classe. Léo, eu quero testar tipos diferentes de fungicida, inseticida. Quero testar grupos diferentes de pessoas, por exemplo, jovem e idoso. Por exemplo, masculino e feminino. Isso tudo são exemplos de tratamentos considerado qualitativo. Quando o tratamento é qualitativo, nós vamos realizar a análise de variância e, se o teste F for significativo, ou seja, um p-valor menor do que 0,05, se você trabalha a 5% de probabilidade, porque nós sabemos muito bem que, principalmente quem é da área médica e não trabalha a 5%, trabalha a 1% de probabilidade, se esse valor é menor do que 0,05, significa que o teste F é significativo estatisticamente falando. Bom, e o que isso significa na prática? Bom, significa que pelo menos uma média de tratamento é estatisticamente diferente das demais. Quando isso acontece, nós precisamos proceder com um teste de comparação de médias. E aí vem a grande questão que muitos de vocês trazem, como pergunta, como questionamento. Léo, quando eu vou utilizar cada teste? Eu olho na literatura e vejo uma infinidade de testes para eu utilizar. O que fazer? O primeiro ponto que eu sempre falo para o aluno é o seguinte: faz uma revisão de literatura na sua área e verifique qual teste de média as pessoas que trabalham ali têm utilizado. Isso é importantíssimo. Não adianta eu te falar que o teste mais utilizado tem que ser Tukin e na sua área todo mundo usa Sheffer. Você vai fugir muito. Não é que vai estar errado. Você vai fazer por Tukin, vai estar correto, nenhum problema. Mas, como não é usual na sua área, é melhor você utilizar um teste que já é comum na sua área de atuação. É muito comum, na área médica, a utilização do teste T, porque normalmente eles têm 2 tratamentos. Então, um simples teste T já resolve todo o problema. Quando eu venho para a minha área, que é genética e melhoramento, nós devemos utilizar o teste de Tukin, porque o teste de Tukin ele é o teste mais poderoso entre todos os testes. O que isso significa, Léo? O teste ser mais poderoso? Significa que ele é o mais rigoroso de todos, ou seja, encontrar diferença estatística nele é mais difícil do que encontrar nos outros testes. Léo, mas então por que eu vou utilizar ele? Não é difícil? Porque quando você envia para uma revista científica um artigo
utilizando o teste de Tukey, os dados são mais confiáveis. O revisor olha para o seu artigo de uma forma diferente do que se você, por exemplo, utilizar um teste de Duncan, que é um dos testes menos rigorosos que nós temos. Ou seja, para uma mesma análise estatística, mesmo arquivo de dados, se você rodar Duncan e tiver diferença estatística entre os tratamentos, pode ser que você rode Tukey e não tenha diferença estatística entre os tratamentos. Agora, o contrário não ocorre. Se você rodou um teste de Tukey e deu diferença estatística entre os tratamentos, se você rodar para Duncan, vai dar diferença estatística entre os tratamentos. Pode dar até mais diferença do que apareceu para o Tukey. Então, se você chegar para mim perguntando, usa Tukey ou Duncan ou Cheffer? Usa Tukey. Então é isso que eu vou te falar sempre. Usa Tukey. Se você fez a revisão de literatura e na sua área você vê todos os testes sendo utilizados, usa sempre Tukey. Léo, mas Tukey deu tudo igual. O que eu faço? Você pode ir para um teste de Duncan verificar se você vai achar alguma diferença estatística. Mas você já sabe que o rigor da sua análise caiu e essa análise pode ser que ela já não tenha tanto valor científico, né, quando você enviar para uma revista, ou até mesmo falando dentro de uma empresa. É claro que dentro de uma empresa as pessoas não vão te entender, para elas tanto faz aí a diferença de um para o outro, mas você sabe que quando você vai para Duncan, você caiu um degrau ali de rigor dentro do seu teste. Outro detalhe, pessoal, que também me perguntam, eu uso Tukey ou Duncan, Cheffer e o Scott-Knott. O Scott-Knott, pessoal, ele é o meio termo entre métodos de agrupamento e teste de comparação de média. Então, nós recomendamos o uso do Scott-Knott quando nós temos um número de tratamentos superior a 10. Por quê? Se eu tentar rodar Tukey com um número muito grande de tratamentos, vai começar a aparecer muitas letras ambíguas, né, que a gente chama aí de ambiguidade. Por exemplo, tratamento 1 vai receber a letra A, tratamento 2 recebe letra A e B, tratamento 3 recebe A, B, C, aí o tratamento 4 recebe B e C, tratamento 5 recebe só C, e isso dificulta muito a interpretação. Se vocês acharem importante, eu vou fazer um vídeo ensinando como interpretar o teste. Tem muita gente que tem dificuldade, principalmente quando acontece a questão da ambiguidade de letras. Quando isso acontece, o ideal é que você vá para o Scott-Knott, porque essa ambiguidade ela é difícil de explicar e às vezes também difícil de entender. Aí quando você vai para o Scott-Knott, que ele é um teste de agrupamento de médias, não existe ambiguidade. Porque o Scott-Knott, ele não compara a média 1 com a 2, ele agrupa as médias da forma que ele, né, através dos cálculos matemáticos, claro, da forma que esses cálculos matemáticos julgar ser a melhor configuração de grupos. Então, uma média, ou ela está no grupo A, ou ela está no grupo B. Não tem como ela estar no grupo A e B ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, normalmente, né, colocou-se aí na literatura que acima de 10 utiliza Scott-Knott, abaixo de 10 utiliza os outros testes de comparação de média. Eu falo da seguinte forma: começou a aparecer muita ambiguidade, começou a ficar difícil explicar o teste de comparação de média, vai para o Scott-Knott. Talvez você tenha 20 tratamentos e não é difícil explicar. E você pode usar Tukey sem nenhum problema. Às vezes você tem 7 e é complicado. Aí é melhor você ir para o Scott-Knott. Isso fica muito a critério do pesquisador também. Se vocês quiserem, eu vou fazer vídeos específicos explicando cada teste, explicando como faz o cálculo, né, para vocês entenderem qual é a diferença entre cada um. Então, se você achar importante, coloque nos comentários do vídeo: Léo, eu acho que é legal você fazer, tá bom? Um outro teste é o teste de Dunet, ou Dunnett, aí depende, né, a linguagem que a gente vai utilizar aí. Esse teste ele é utilizado quando nós queremos comparar os tratamentos a uma testemunha específica. Então são aqueles experimentos onde nós temos uma testemunha específica. Isso é muito importante. Então, quando eu tenho essa testemunha, eu utilizo o teste de Dunet.
ele vai apenas fazer comparação dos tratamentos com a testemunha. Ele não faz comparação tratamento com tratamento. Então, é para experimentos bem específicos mesmo, onde o único objetivo é verificar se o tratamento é melhor do que a testemunha. Mas eu não estou preocupado se um tratamento A é melhor que o tratamento B. Se eu quero saber tudo, não, Léo, eu tenho que saber tanto os tratamentos melhor que a testemunha, quanto o tratamento é melhor que o outro. Então, você vai continuar com o Tucken, Chefé, Duncan, não vai usar do NE. Então, essas são as principais diferenças entre os testes de comparações de médias. Temos vários, né? Tucken, Chefé, Duncan, SNK, Teste T, Bonferroni, Scott Knott, Duné. Então, são vários aí que você pode escolher. Eu, particularmente, sempre gosto de utilizar Tucken ou Scott Knott, né? Dependendo daquela situação de ambiguidade que eu expliquei para vocês. Tá? Na minha área, é muito comum o uso do Tucken, né? Então, ele é o teste mais aceito por essa questão do rigor. Então, normalmente eu utilizo ele. Se você se sentir à vontade para usar outros, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, na aula de hoje é isso, pessoal. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.